Boa noite, irmãos e irmãs. Eu sempre fico feliz quando recebo um convite de vir aqui conversar com vocês. Eu já me sinto um pouco da casa, Luiz. Vamos lá. O tema de hoje, que nós trouxemos para conversar, vamos pensar que é uma conversa, que a gente fica mais à vontade, é para falar sobre a importância da família para o nosso progresso. Um dos grandes propósitos do Espiritismo para a humanidade é desenvolver os potenciais que o Criador deixou depositados dentro de nós. E para que ocorra o despertar desses potenciais, Deus criou o homem para ser um ser social e para viver em sociedade. Porque é em contato com o outro, é na troca de experiências com o outro, que eu consigo identificar o bem e o mal que existe dentro de mim. E Deus, em sua infinita sabedoria, quis que a vida social dos homens, que a nossa vida social, começasse dentro do lar. É na família o nosso primeiro e mais importante contato social. E quando nós falamos sobre família, o assunto por si só, ele nos remete a diversas singularidades. Porque a família está em constante transformação. Mas mesmo diante dessas inúmeras transformações que a família vem passando, principalmente nas últimas décadas, ela nunca deixou e nunca deixará de ser a base estruturante para o nosso progresso. Aí sobre o assunto, lá na questão 774 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a segunda pergunta aos benfeitores. Há pessoas que do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Aí os espíritos respondem assim: diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual é a mensagem que os espíritos nos trazem com essa questão? Que é pela vida em sociedade que o homem aperfeiçoa as suas faculdades incompletas e progride. Ou seja, é convivendo com o outro que eu me melhoro, que eu consigo identificar o bem e o mal que está dentro de mim. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita, eu não vou lembrar de qual que é o livro agora, mas que ele fala que nós somos reflexos um dos outros. E quando ele nos diz que nós somos reflexos um dos outros, ele quer dizer que essa troca de experiências que eu tenho com o outro me enriquece. Porque é no diferente que nós evoluímos. É no diferente que nós aprendemos. Porque o que é igual a mim, eu já não preciso mais aprender. Mas é na diferença que está a riqueza. E por ser a família, o nosso primeiro e mais importante convívio social, é lá que nós encontramos a nossa pedra de toque. É dentro da família que nós encontramos os nossos principais desafios. Aqueles desafios escolhidos por nós mesmos antes de reencarnarmos. Pois é isso que nos diz a questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando estamos na espiritualidade, antes de começarmos uma nova existência corporal, nós escolhemos o gênero das provas que nós queremos passar aqui na Terra. É claro que essa liberdade de escolher o gênero das provas que nós vamos passar aqui na Terra vai depender do grau de evolução do espírito. Nós não temos um total livre-arbítrio pela nossa condição de evolução que nós estamos. Nós sabemos que nós estamos no planeta mais atrasado do sistema solar. O nosso grau de evolução não permite que nós tenhamos um total domínio sobre as nossas provas. Então, nós somos assessorados por espíritos queridos que nos ajudam
a escolher as nossas provas e, claro, cada um dentro das suas possibilidades, conforme seu grau de evolução. Então, todos nós reencarnamos com um projeto espiritual. E muitos dos nossos encontros familiares que nós temos aqui na Terra, eles já eram previstos nesse planejamento. É claro que nem todos os encontros, né? Não todos os encontros que nós temos, fatidicamente foram previstos no plano espiritual. Não. Mas aqueles encontros mais firmes, onde há de fato uma união conjugal, onde há o recebimento de espíritos como filhos, já foram previstos anteriormente. Já estavam previstos no nosso planejamento. Ou seja, não são situações ao acaso. Tem uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, que é um livro maravilhoso para quem gosta do tema sobre família, que ela nos diz assim: esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos. Entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Ocorre que quando nós reencarnamos, cai sobre nós o véu do esquecimento. Ou seja, nós não temos lembranças das nossas vidas passadas. Nós trazemos dentro de nós os sentimentos. Os sentimentos, eles não são apagados. Mas as lembranças que geraram aquele sentimento, elas são apagadas. E como elas são apagadas, nós acabamos não nos dando conta da importância daqueles familiares para o meu progresso. E como nós acabamos negligenciando essas relações familiares, nós atrasamos a nossa evolução. Porque tenham certeza, irmãos, nossos principais desafios estão dentro de casa. Emmanuel também tem uma mensagem que ele diz mais ou menos assim: nós não vamos ser salvadores de grandes populações se nós não formos salvadores dentro da nossa própria casa. Nós não vamos mudar o mundo se nós não salvarmos a nossa família. Então, nós precisamos encarar os nossos vínculos familiares como uma necessidade de progresso. Quantos compromissos nós temos que nós levamos a sério? O nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa saúde, a nossa alimentação, os nossos exercícios. E nós levamos com o mesmo afinco as responsabilidades familiares? Dentro da família é onde nós encontramos as ferramentas mais importantes para a nossa evolução. Só que muitas das vezes, nós não nos damos conta disso e acabamos criando dentro da nossa casa uma verdadeira guerra. Uma verdadeira zona de guerra, literalmente. Os conflitos dentro de casa, muitas das vezes, ultrapassam o imaginável. Nós somos egoístas, desrespeitosos, mal educados, não colaborativos, competitivos. Em vez da família puxar a corda para o mesmo lado, cada um puxa para o outro. E uma hora essa corda não aguenta. Nunca antes, eu posso dizer isso para vocês porque eu trabalho com isso, nós tivemos tantos divórcios e dissoluções de uniões estáveis no mundo, não é só no Brasil. Claro, aqui eu digo assim, quando eu falei mundo, talvez eu tenha dado uma generalizada, mas principalmente na nossa parte ocidental. E por que isso? Aonde que nós estamos falhando? É claro que os conflitos dentro de casa, eles acabam ocorrendo porque dentro de casa nós acabamos sendo mais espontâneos. A proximidade com as pessoas que estão ali, que dividem o ambiente doméstico comigo,
O conhecimento aprofundado sobre essas pessoas me permite que eu tenha um convívio sem máscaras. Eu seja mais espontâneo dentro de casa. Só que essa espontaneidade, ela possui duas faces. Ela se torna maravilhosa quando eu me coloco limites e respeito o outro. Mas ela se torna uma arma quando eu uso essa espontaneidade como uma forma de agressão. E aqui vocês entendam a agressão como quiserem. Agressão verbal, agressão psicológica, agressão física. Aí, quando nós deixamos transparecer essa espontaneidade negativa, o nosso lado sombra vem para fora. Quem de nós se dá conta que dentro de casa a gente tira esse verniz social que nós usamos na sociedade fora de casa, porque eu não sou fora de casa como eu sou dentro de casa. Nós somos mais polidos, mais educados, mais elegantes. Nós não deixamos nos transparecer totalmente. Ora, não é dentro de casa que nós encontramos as pessoas que nós mais amamos? As pessoas que nós amamos não são justamente aquelas que fazem parte da nossa família? Então, por que nós não temos o mesmo respeito e educação com eles como nós temos com amigos e colegas? Mas não. Justamente o abuso e o desrespeito são mais frequentes dentro da nossa casa. Exatamente com aquelas pessoas que nós mais amamos, com aquelas pessoas que nos são mais caras. E com eles que nós deveríamos ter mais respeito e educação. Não, é fora de casa que nós respeitamos mais. De nada adianta ser polido fora de casa, tratar o estranho com respeito, mas quando você adentra a porta da sua casa, a gente coloca uma ferradura. E sai distribuindo patada para todo mundo. O convívio familiar é um pequeno exemplo do que nos aguarda. Nós vamos viver em sociedade por toda a nossa eternidade. Nós vamos viver em sociedade por todo o sempre. Nós vamos viver em equipe. Nós somos um time. Ou vocês acham que Jesus trabalha sozinho? Jesus tem uma grande equipe de espíritos que ele coordena e de espíritos muito mais evoluídos que ele faz parte também da equipe deles. Porque assim como Jesus é o nosso coordenador espiritual, há o coordenador espiritual do sistema solar, que subentende que é mais evoluído que Jesus, e assim sucessivamente. A nossa mente nem conseguiria acompanhar. Ou vocês acham que André Luiz trabalha sozinho, não trabalha em equipe? Há algum livro na doutrina, na literatura espírita, que fala de alguém que fez tudo sozinho? E, olha, eu não conheço. Claro que eu não li nem 1% de toda a literatura espírita, mas o que a gente encontra? Trabalho em equipe. Aqui a casa espírita funciona só com uma pessoa? Não, é trabalho em equipe. Bezerra de Menezes trabalha sozinho? Não, ele trabalha em equipe. Quando a gente pede as equipes espirituais de Bezerra de Menezes, as equipes espirituais que acompanham André Luiz, é isso. A família é o nosso treino. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente precisa pelo menos tentar buscar mudar o padrão vibratório dentro da minha casa. Porque quando há conflito constante dentro de casa, é claro que toda família tem conflito, gente. A minha tem conflito, todo mundo tem conflito, mas como que esses conflitos são lidados? Isso é frequente? Será que não cabe a nós incentivar o diálogo dentro de casa? Algo tão escasso nas famílias. Esses dias eu acompanhei um casal para uma situação de divórcio. Eles estavam há 2 meses sem se falar, morando dentro da mesma casa. E existia afeto. O que era mais triste é que existia afeto, mas eles tinham perdido a capacidade de conversar.
O evangelho no lar é uma ótima oportunidade para o diálogo. Porque a gente acaba resolvendo ali aquelas rusgas que aconteceram durante a semana. Porque o dia a dia é tenso. A gente está vivendo um momento tenso. Então, quando a gente incentiva o diálogo, o respeito, a educação dentro da nossa casa, as coisas vão se equilibrando. Porque essas são condutas e posturas básicas para qualquer relação. E nós, espíritas, sabemos que a família ela é formada por grupo de espíritos que são ligados pelo afeto, pelo carinho, e que decidem vir juntos para se ajudarem mutuamente, mas também espíritos ligados por desajustes passados. E que nasceram na mesma família justamente para resolver esses problemas. Para resolver essas pendências passadas e não continuar postergando isso por quantas encarnações ainda. Só que é aí que a nossa responsabilidade dobra. Porque é dentro de casa que nós possuímos as nossas maiores dívidas. É dentro de casa que nós encontramos os espíritos com os quais nós temos maiores dívidas. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, onde os espíritos eles se manifestam assim. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Quantos de nós, na família, tem... Mas eu não me dou bem com aquela pessoa, não sei o que é. Não tem uma empatia imediata. A gente encontra dificuldade ali. É nessa relação que você tem que prestar mais atenção. Pode ser essa sua relação a pedra de toque, a chave, a mudança da sua reencarnação. Talvez seja ali um dos seus grandes desafios. Só que a gente acaba adormecido e vai estimulando o conflito, vai estimulando a disputa, vai estimulando a competição. E quando vê, a situação se rompeu. Pronto, mais uma encarnação. Juntos. Porque uma hora a gente vai precisar se ajustar. O nosso objetivo é nos amarmos como irmãos fraternalmente, independente de qual é a nossa relação. Ou seja, cada um tem a família que necessita para evoluir. Ninguém, absolutamente ninguém nasceu na família errada. Mesmo que a gente encontre pessoas que digam, eu nasci na família errada, o fulano nasceu na família errada. Não. Porque se nós acreditarmos isso, seria aceitar que Deus erra. E bom, nós sabemos que Deus não erra. Não exigem margem de erro nas tabelas de Deus. Então nós temos exatamente a família que nós merecemos. Poxa, Marina, mas a minha família é uma dificuldade. Meu amigo, minha amiga, você precisa passar por isso. Marina, minha família é maravilhosa. Irmão, irmã, parabéns, você merece ter essa família. Quando Jesus ele nos diz que a porta do progresso ela é estreita, ele quer dizer que uma parte dessa evolução, uma parte da minha evolução, é eu comigo mesma, através do meu autoconhecimento. Mas essa outra parte da evolução é com o outro. Por isso que nós nascemos em uma família. Para aprendermos que é na relação com o outro que nós ampliamos nossos vínculos, que nós progredimos. Claro, quando nós sabemos aproveitar essa relação. Então a gente precisa entender, às vezes isso é complicado, entender talvez dessa forma, mas as nossas relações familiares como um projeto espiritual de crescimento e de progresso. É lá, dentro da nossa casa, que nós vamos aprender a exercitar a caridade, o perdão.
a paciência, que vamos deixar o egoísmo de lado, porque existe exemplo maior do que saber dividir em família? Quantas mães tiram do seu para dar para um filho? Isso é matar o egoísmo. Olha a sabedoria divina agindo dentro da família. Nós aprendemos a dividir dentro de casa. Nós aprendemos a dividir o brinquedinho com o irmão. A dividir um pedaço de bolo porque às vezes está escassa a comida dentro de casa. Isso é ser egoísta? Não. Isso é o oposto do egoísmo. Porque como que nós vamos preparar homens de valor sem essa base? Como a gente conversou na última vez que eu estive aqui, as crianças de hoje vão formar a sociedade de amanhã. Criança sem educação, adolescente sem educação, sem instrução é marginalização à vista. E aqui a marginalização não associa com questões de comunidades e locais de baixa renda, não. É as portas abertas para o seu filho poder conhecer as drogas, más companhias, bebida, não querer mais estudar. Por quê? Porque dentro de casa ele não encontrou a base mais importante para ele se estruturar. E os exemplos vêm de quem? Dos pais. Que são as ferramentas mais importantes para a evolução de uma criança e de um adolescente. Cada pecinha se encaixa dentro da família. Nada está fora do lugar. E eu ouso dizer, amigos, que futuramente os nossos governos, os nossos governantes, eles vão entender que será fundamental investir na família para o progresso da sociedade, para conseguir manter a sociedade, para conseguir instruir e educar as novas gerações. Porque a família é núcleo indispensável para o nosso progresso. E, amigos, isso é indiscutível. E a literatura espírita, ela nos traz um conteúdo farto sobre isso. Porque se há uma mensagem que nos é passada de forma contundente pela espiritualidade maior, é da importância da família para o nosso progresso e para o progresso da sociedade. Se a família desestrutura, a sociedade desestrutura. E eu pergunto para vocês, como que está a sociedade hoje? Está legal? Aonde que nós estamos falhando? Dentro das nossas casas. Nunca antes houve tanto desestímulo para a constituição de família. Não precisem falar, mas vocês conhecem jovens que querem... Jovens, 17, 18 anos, que querem constituir família, que têm esse plano? São poucas as pessoas. Porque há tanta chamada de atenção. Por que eu vou me envolver sério com uma pessoa se todo final de semana eu posso sair com alguém diferente? Por que eu vou querer ter filho, então se eu posso sair, posso viajar, posso ficar sozinho? O materialismo está tão evidente que tudo atrai, menos a família. Nós estamos sentindo os reflexos. Gente, o mundo parou o ano passado. Para onde que nós nos voltamos? Para dentro das nossas casas. E quando nós pensamos sobre isso, nós começamos a compreender e a entender que é dentro da família que nós reencontramos Jesus. Quando nós buscamos manter esse equilíbrio, é claro que um dia a balança está assim, outro dia está assim, é normal, o dia a dia é normal. A gente ter um conflito aqui, outro ali, mas a gente está lutando junto. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que é dentro de casa que nós encontramos Jesus. Através do amor que nós dedicamos aos nossos companheiros de jornada. Porque, amigos, quando a coisa aperta, quem é que está do nosso lado? É o amigo do futebol? É a amiga da balada? Não. É o nosso companheiro, é a nossa companheira, é um irmão, é um pai, é a mãe.
É um pai que dá apoio ao filho, é o filho que apoia o pai. Isso é família. Nós vivemos o verdadeiro cristianismo sendo caridoso dentro de casa. E aqui a caridade, ela precisa ser compreendida no seu mais amplo sentido. Porque exercitar a paciência dentro de casa também é caridade. Perdoar também é caridade. Ficar em silêncio para não estimular o conflito também é caridade. Respeitar aquele que caminha comigo também é caridade. Deus, ele fez o homem um ser social para que ele criasse o mundo dentro da sua casa. Representando todo o universo em um lar. Olha a sabedoria divina. E ninguém consegue viver sozinho. Em parte alguma, todos precisamos de todos para ser feliz. E nós só vamos ser verdadeiramente felizes se nós trabalharmos para a felicidade daqueles que estão do nosso lado. Ou você vai conseguir ser feliz sabendo que um filho seu sofre? Ah, Marina, eu consigo. Irmão, pode ser que você diga que consiga, mas essa felicidade não é verdadeira, não é genuína. Enquanto uma pessoa, eu não lembro quem disse isso, mas enquanto uma pessoa estiver sofrendo no planeta, nós não vamos ser felizes. Enquanto uma pessoa estiver precisando de ajuda, nós não vamos ser felizes. Quem dirá aqueles que correm conosco? E é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Que nós precisamos saber viver em família. E aqui nós vamos um pouco mais longe. Não só com a nossa família de sangue, mas com aqueles que nós escolhemos ser família. Com a nossa família do trabalho, com a nossa família do grupo religioso, com a nossa família da escola, da faculdade, com os amigos que nós escolhemos para ser família. Porque lembra que nós falamos lá no início da nossa conversa que a família está em constante transformação? Essa é uma das transformações dela. Porque a família não são só espíritos ligados pelos laços consanguíneos, mas sim aquela pessoa que eu decidi que vai caminhar comigo. Pelo simples fato de eu ter uma relação afetiva com ela. E aqui entendo a relação afetiva como um vínculo conjugal, uma amizade, porque é diferente um filho de sangue ou um filho adotado? Se você pensa assim, reveja. Quantos de nós, às vezes, não consideram mais um amigo, mais família do que muito irmão? Quantas pessoas nós encontramos e nós temos uma empatia imediata? Por isso que nós somos seres sociais. Para aprender a conviver com o outro e nos melhorarmos. Ninguém evolui sozinho. E enxergar que é no outro, aquele que faz parte do meu dia a dia, que vai ser alguém que vai me ajudar. Ajudar na minha caminhada, ajudar no meu progresso. Que vai me ajudar a ser melhor. Porque são daqueles que nós temos mais dificuldades de convivência e relacionamento que virão as nossas maiores lições do Evangelho de Jesus. Não é a pessoa que eu me dou melhor dentro da minha casa. É a pessoa que eu mais tenho dificuldade. É de lá onde tem as minhas maiores lições. Onde está a minha pedra de toque. Então, irmãos e irmãs, que possamos vivenciar dentro da nossa casa o Evangelho de Jesus. E transformar o nosso lar em um templo. Como assim, Marina, em um templo? Um templo de amor. Um templo de respeito. Um templo de carinho. De amizade, de parceria, de dedicação. Um templo de luta por ideais. E quando nós falamos em transformar o nosso lar em um templo de amor, é dizer que além de viver o Evangelho de Jesus dentro da nossa casa, é pautar as nossas ações e as nossas condutas com base na educação.
E aqui, educação em seu mais amplo sentido. Educação intelectual, educação moral e principalmente a educação espiritual. E a educação é responsabilidade da família. Para a gente encerrar, estou quase passando o meu tempo, eu vou ler para vocês uma mensagenzinha do Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, que eu abri essa semana e tinha a ver com o tema da nossa palestra e eu deixei com esse post-itzinho aqui para trazer para vocês. Seja o mesmo, dentro e fora do lar. O lar é a sociedade em miniatura. A sociedade é o lar ampliado. Num e noutra, seja o mesmo, firme em sua palavra, seguro em seu pensamento, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo. O homem é o que é. E a manifestação externa reflete o estado íntimo da nossa alma. Muito obrigada, meus amigos, pela educação e pelos olhares.